Senhor presidente, senador Renan Calheiros, agora senador Romero Jucá, como recebi essa bonita lembrança dos deputados do Timor-Leste, o Tais, eu peço a permissão para usar, porque considero tão bonito, eu que estive no Timor-Leste em 2008, a convite do Prêmio Nobel da Paz e presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta. Sinto-me feliz de estar usando aqui o Tais. Mas hoje recebi a visita do ministro Alexandre Padilha, que trocou ideias comigo a respeito de decisão que está por acontecer em São Paulo para o Partido dos Trabalhadores, decisões de natureza política eleitoral para o próximo ano. Mas, na oportunidade, eu mostrei a ele uma carta muito interessante que recebi de Paulo de Moraes Pinto a respeito da sua experiência como participante do programa Ciências Sem Fronteiras e também a avaliação que fez do programa Mais Médicos e que passo aqui a ler, dada a relevância destas considerações. O Paulo de Moraes Pinto é filho de meu colega professor na Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Luiz de Moraes Pinto. E quando o vi na missa 2 domingos atrás, ele que acabou de chegar do Canadá, sugeri a ele que pudesse escrever uma carta contando de sua experiência. E aqui está a sua carta. Prezado senador Eduardo Suplicy, meu nome é Paulo de Moraes Pinto. Atualmente, sou aluno do curso de Farmácia Bioquímica da Universidade de São Paulo, USP. Em 2008, entrei no curso de Medicina da PUC Campinas, mas insatisfeito com o curso e com a carreira que esta profissão me ofereceria, resolvi sair e cursar farmácia, onde poderia me dedicar mais à área de pesquisa e acadêmica, para as quais sinto que tenho mais vocação. Tinha vontade de me internacionalizar ainda na graduação, mas não havia muitas oportunidades para fazer intercâmbio na minha área. No início de 2012, um colega de turma comentou sobre a existência de um novo programa de intercâmbio para a graduação, o Ciências Sem Fronteiras. Este programa oferecia a possibilidade de alunos da área de biológicas e exatas irem para diversos países e inúmeras universidades. Por querer ir para um país de língua inglesa e que eu pouco conhecia, decidi aplicar para o Canadá. Fiz a prova de inglês IELTS para demonstrar proficiência em inglês como era requerido pelo edital e mandei a minha documentação. A resposta final da aprovação, com a carta de aceitação da Universidade de Toronto, chegou na segunda semana de julho, mas somente no fim do mês veio a documentação necessária para pedir o visto estudantil, o que me deixou um pouco apreensivo quanto ao tempo que teria para conseguir o visto junto ao consulado canadense. Apliquei rapidamente para o visto, que exigia uma série de documentos, formulários e até exames médicos. Com o pedido especial do governo brasileiro, o consulado canadense acelerou o processo dos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras e permitiu que os vistos fossem emitidos a tempo da minha viagem no final de agosto. As aulas começariam no início de setembro. Ao chegar no Canadá, fui recebido no aeroporto por um serviço da Universidade de Toronto. Recebi uma série de informações sobre a cidade e um telefone para contatar a minha família no Brasil sem custos. Usei os dias que tinha antes das aulas começarem para algo razoavelmente complicado, encontrar um local para morar por 1 ano. A universidade tinha um serviço de housing
com anúncios de imóveis e quartos para estudantes. Entretanto, não foi de grande auxílio devido ao número de brasileiros na minha situação e porque a maioria das vagas já havia sido ocupada por alunos que chegaram antes. Depois de alguns dias, consegui encontrar uma kitnet para dividir com outro brasileiro. Logo no início, descobri que muitos brasileiros não começariam fazendo as aulas na universidade como eu. Eles fariam um curso de inglês para poderem assistir aula na universidade. Achei isso bastante interessante por promover maior oportunidade para pessoas que não tiveram a chance de fazer um bom curso de inglês no Brasil. Todos os brasileiros na universidade vinham de universidade pública, principalmente das federais. A maioria era da área de engenharia, mas por questão de afinidade, fiquei mais amigo dos que estudavam medicina e farmácia. Como para alunos de ambos os cursos, não foi possível frequentar as respectivas faculdades, pois não estavam incluídas no acordo do programa. Acabei cursando farmacologia. A Universidade de Toronto tem uma excelente estrutura para aula e pesquisa. Todas as aulas eram com PowerPoint e a maioria dos alunos usavam notebook para assisti-las. Além de uma bela arquitetura que mistura prédios históricos com edifícios modernos, as instalações também ofereciam uma ótima estrutura para os alunos, com locais para comer e fazer exercícios. A política de aulas lá é bem diferente daqui. Eu tinha aproximadamente 12 horas de aula por semana. Na USP tenho em média 30 horas, mas a carga de estudos e trabalhos fora da sala de aula era muito mais alta. Recebi também o apoio do Centro de Experiências Internacionais da Universidade, que ofereceu durante o ano várias atividades para os brasileiros ali presentes, como churrascos e idas em restaurantes e parques. Eu recebi uma bolsa mensal de aproximadamente $1.450 canadenses cada. O valor era suficiente para ter uma vida de estudante confortável, mas sem grandes luxos. Inicialmente, paguei 650 CADs na kitnet que eu dividia. Em janeiro, quando mudei para um apartamento pequeno no subsolo, mais próximo à universidade, passei a pagar 500 CADs. Este eu dividia com mais 2 colegas, mas cada um tinha o seu próprio quarto. Em maio, minhas aulas acabaram e tive o meu período de provas finais, 3 semanas nas quais só há provas. Um ponto muito inteligente do programa Ciências Sem Fronteira é que, após 8 meses de aulas, devemos participar de um programa de 4 meses de estágio. Assim, fui fazer meu estágio no Hospital Sunnybrook, na área de farmacoeconomia. Lá aprendi o funcionamento do sistema de saúde pública canadense. Não existem médicos nem hospitais particulares, apenas públicos. Os exames laboratoriais e de imagem também são custeados pelo governo. Isso gera uma igualdade muito grande em relação à qualidade de saúde que os canadenses recebem. Entretanto, alguns serviços, como dentista ou fisioterapeuta, são privados, sendo muito comum ter plano de saúde para esses serviços. O sistema público consome uma quantia considerável dos impostos coletados, então há uma preocupação muito grande com os custos. O grupo de pesquisa que eu trabalhava era focado no levantamento de custos e efetividade de tratamentos farmacológicos e fornecia informações ao governo sobre a vantagem ou não de se financiar novos fármacos, principalmente os de alto custo. Também focado nisso, existem restrições aos médicos sobre quais drogas cada um pode prescrever. Por exemplo, os antibióticos mais novos e caros podem ser prescritos apenas pelo especialista. Caso um clínico geral queira prescrevê-lo, é necessário consultar o infectologista. Além disso, todas as inovações e novos equipamentos são submetidos a estudos para comprovar que sua aquisição será benéfica para o sistema. Em um sábado de junho, jogando vôlei, tive um deslocamento de patela e fui levado ao hospital por ambulância. Conheci então o funcionamento do sistema de saúde pelo outro lado. O tempo de espera no pronto-socorro é parecido com o que eu enfrentei aqui em hospitais particulares, em torno de 2 horas para ver o médico. No mesmo dia fiz um raio-x e depois fui mandado para casa com muletas
e uma proteção para não mover o joelho. Marcaram uma consulta com o ortopedista 4 dias depois. Este me encaminhou para fazer uma ressonância magnética, que foi marcada para o próximo domingo às 5h45 da manhã. Foi assim que aprendi que as máquinas de alto custo têm funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, para que o retorno do investimento feito nelas seja o maior possível para a população, permitindo que o tempo de espera para um procedimento deste seja reduzido. Felizmente não tive que operar, apenas precisei fazer fisioterapia na própria universidade. Voltei para o Brasil em meados de agosto, ao final de minha bolsa, pois minhas aulas na USP começavam no início do mês. No geral, posso falar que gostei muito da minha experiência. É muito importante o governo brasileiro patrocinar estas bolsas de estudo e espero que este programa se prolongue por prazo indeterminado, pois é de excelente qualidade e pode ajudar muito o desenvolvimento de nosso país. Agradeço sua atenção cordialmente, Paulo de Moraes Pinto. Eu aqui achei por bem, inclusive, transmitir à presidenta Dilma Rousseff, ao ministro Aloysio Mercadante, esse testemunho sobre a importância que para este jovem teve o programa Ciências Sem Fronteiras. Por favor, pode atender para mim. Mas acontece que Paulo de Moraes Pinto acrescentou uma opinião de um estudante brasileiro recém-chegado do programa Ciências Sem Fronteiras sobre o programa Mais Médicos, e achei oportuno que, a partir do fato de que inúmeros médicos de Portugal, da Espanha, de diversos países, inclusive de Cuba, estão chegando ao Brasil, para que pudesse um estudante que participou de intercâmbio, no caso com o Canadá, aliás, um país que recebe médicos de outros países e que nos anos 80, inclusive, tal como está ocorrendo no Brasil agora, segundo me informou o ministro Alexandre Padilha, também lá houve resistência inicialmente a se receber um grande número de médicos, mas hoje eles correspondem a mais de 17% dos que praticam a medicina no Canadá. E então, eis a avaliação de Paulo de Moraes Pinto, este brasileiro recém-chegado do programa Ciências Sem Fronteiras, sobre o programa Mais Médicos. Diz ele: o Brasil sofre com uma desigualdade muito grande com a distribuição de recursos para a saúde. Em um artigo publicado em 27 de agosto de 2013, na Folha de São Paulo, Giovanni Guido Cerri, diretor da Faculdade de Medicina da USP, informa que metade dos transplantes do Brasil são feitos em São Paulo. Essa desigualdade também ocorre com a distribuição de médicos pelo país. Eles tendem a ficar onde há mais recursos e qualidade de vida. Os médicos formados em grandes universidades aprendem a lidar e ler exames feitos em aparelhos de alta tecnologia que aumentam a precisão do diagnóstico, mas que não estão disponíveis em grande parte do território nacional. Infelizmente, o cenário de pequenas e médias cidades em regiões mais pobres do Brasil é bastante diferente do desejado pelos médicos. Lá, não há fácil acesso a laboratórios e equipamentos tecnológicos, nem recursos para financiar tratamentos caros. Isso os leva a se afastarem dessas cidades, deixando-as abandonadas dos serviços de saúde. Por outro lado, prefeitos acabam preferindo investir na compra de vans e ambulâncias para transportar pacientes para grandes hospitais em centros urbanos do que investir em atenção básica à saúde no próprio município. O programa Mais Médicos do governo federal se apresenta para solucionar parte da questão, a ausência do médico. A vinda de médicos do exterior vem suprir a demanda em regiões mais pobres, que carecem desses profissionais.
A vinda de médicos cubanos tem um aspecto mais especial, pois a ilha é famosa por ter excelentes indicativos de saúde, se comparados a países com economia semelhante. Por exemplo, a expectativa de vida em Cuba é superior a 79 anos, enquanto no Brasil, país com uma economia muito mais forte, não chega a 74 anos. A forma como a medicina é trabalhada em Cuba é a principal razão por essa diferença. Os médicos lá conseguem fazer mais com menos. Portanto, acredito que temos muito a aprender com a vida deles. As organizações médicas reclamam que os médicos estrangeiros não estão qualificados para atuar no Brasil por não conhecer a epidemiologia local e nem terem sido aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. Entretanto, esquecem que eles já têm experiência e estão fazendo curso para conhecer melhor o Brasil. Por outro lado, a maioria dos alunos formados no Brasil, que fazem o exame dos conselhos de medicina, é reprovada e, mesmo assim, eles recebem autorização para atuar, o que mostra um descaso com a qualidade do profissional médico. O programa Mais Médicos certamente é um avanço para a medicina em áreas carentes, que finalmente terão a oportunidade de ter um médico. É claro que isto não soluciona toda a questão da desigualdade de acesso a serviços de saúde no Brasil, e investimentos em infraestrutura nessa área são necessários. Conforme escrevi em meu relato sobre a minha experiência no programa Ciências Sem Fronteiras, a área de estudos e administração da saúde pública no Canadá é muito forte. O intercâmbio com os profissionais dessa área pode nos ajudar a aprender a controlar nossos custos, a aproveitar melhor os equipamentos que temos disponíveis, diminuir a fila de espera para procedimentos médico-hospitalares e atender de uma forma mais humana todos os que precisam. Não é necessário que cada município tenha um hospital completo com equipamento para atender a todas as especialidades, mas também não é justo que somente os que tenham recursos e estejam nos grandes centros sejam atendidos. Por que não abrir centros regionais bem equipados que possam atender grupos de municípios? Não seria melhor do que transportar pacientes em estado grave por centenas ou milhares de quilômetros até um grande centro? Se os serviços de saúde fossem racionalizados, a solução dos problemas de infraestrutura seria muito mais fácil e barata. Não devemos ter medo de intercâmbios com profissionais de outros países. Nós só temos a aprender conhecendo outras experiências. E assim conclui Paulo de Moraes Pinto. Eu quero muito agradecer, inclusive ao Sérgio Luiz, seu pai, de ter Paulo de Moraes Pinto atendido a minha sugestão de trazer aqui essa experiência tão relevante. Um rapaz estudante, por favor, um rapaz estudante que vem... O rapaz que veio do programa Ciências Sem Fronteiras veio mostrar a riqueza de conhecimento na interação que teve no Canadá, sobretudo porque lá há um programa de atendimento de saúde pública de excepcional qualidade, e ele inclusive pôde, não apenas como uma pessoa que está se formando em farmácia, ali realizar um curso na área da saúde, mas também pôde dar o seu testemunho sobre a relevância deste intercâmbio de estudantes e de profissionais da área da saúde. Mas eu quero muito, tenho a honra de dar a parte ao senador Paulo Davim, que é médico. Senador Suplicy, eu quero elogiar esse relato que o senhor trouxe na tarde e noite de hoje, aqui no plenário do Senado. Acho que o Brasil vive um momento interessante,
onde nós poderíamos, nesse momento, estar fazendo um grande debate sobre a saúde pública no Brasil, e não um debate de... Obrigado. E não um debate dicotomizado entre se traz ou não um médico estrangeiro, se é necessário ou não, ou seja, a questão gira em torno da figura do médico. Nós poderíamos estar fazendo um debate muito mais amplo, um debate muito mais proativo. E nós poderíamos estar, ao invés de 2 polos, nós poderíamos estar construindo um único polo. O fato é que os sentimentos se exacerbaram, o fato é que existem enfrentamentos e não se construiu pontes. As pontes foram destruídas e, infelizmente, as interlocuções estão cada vez mais difíceis. Isso é ruim. Mas a verdade tem que ser dita. O segmento médico está sofrendo bastante pelas críticas, pela forma não bem compreendida do seu posicionamento. A verdade tem que ser dita. Nenhum médico e nenhuma instituição médica é contrária à vinda de médicos estrangeiros. A ressalva que se faz é o exame do Revalida. Dizem muito, e aí vai pelo calor do debate, de que o Revalida, se for aplicado aos médicos do Brasil, esses médicos não conseguem passar, tamanho é o grau de dificuldade. Isso é inverdade, porque o Revalida foi aplicado em alguns anos aos alunos do 6º ano, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a aprovação foi mais de 70%. Então o debate não é esse. O debate não é comparar o Brasil com suas particularidades com a Inglaterra, com o Canadá. Quando se diz, não, mas a Inglaterra, 35%, 37% dos médicos foram formados fora. Também o debate não é por aí. Lógico que sejam bem-vindos os bons médicos para o Brasil, sem problema nenhum. Eu acho que tem mais que haver essa troca de experiência, de conhecimentos. Isso enriquece a medicina de qualquer país. Mas a comparação não pode ser uma comparação direta. Porque desde 1070, senador Suplicy, já existia faculdade de medicina na Europa. Em 1500, quase toda a Europa já tinha faculdade de medicina e o Brasil não tinha sido descoberto. Ao longo desses anos, essas faculdades se tornaram polos de excelências, polo de referência mundial, onde todos os médicos do mundo e de todos os cantos do mundo querem ir espontaneamente para esses polos para aprender, para se especializar, para crescer técnico e cientificamente. Isso é natural. Da mesma forma que um jogador do Brasil sonha ir para o Milan, sonha ir para o Barcelona, porque são equipes que se tornaram excelência no mundo. Então a relação não pode ser desta forma. Eu acho, senador Suplicy, que o Brasil precisa, sim, sobretudo o governo, prover médicos às regiões mais distantes. Tem que fazer isso. Eu concordo com isso. Agora, não se pode tirar do foco da discussão o maior problema da saúde pública, que é o subfinanciamento. O Uruguai destina 10% do PIB. Nós destinamos menos do que Portugal. Eu nem comparo com o Canadá, que é primeiro mundo. Eu estive em Cuba. Lá eles destinam 15%. Então não adianta. Nós precisamos destinar recursos suficientes para o financiamento da saúde, porque senão nós vamos viver nós buscaremos uma solução que não corresponde à realidade. Então, eu concordo, acho que o governo precisa trilhar novos caminhos. Agora, eu também concordo com
o maior investimento na saúde, precisa, é uma necessidade. Eu acho que deve sim submeter os médicos que venham ao exame de revalidação. Todo país faz isso. Todo país faz isso, até porque não são as entidades médicas que realizam essa prova, é o próprio governo. É o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Então, acho que deve, sim. Acho que a solução tem que ser definitiva, não pode ser solução temporária de 3 anos, daqui a pouco mais 3 anos. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar uma carreira nacional. É isso que está sendo discutido, é isso que será apreciado nos próximos dias na CCJ, porque isso é a solução definitiva. Mas eu acho que o Brasil deve aproveitar esse momento para um debate o mais amplo possível para a gente aprimorar a saúde do Brasil. Parabenizo as suas palavras e deixo aqui minha modesta opinião. Muito obrigado. Agradeço as suas reflexões, que como médico, o senador Paulo Davim, obviamente a sua palavra tem importância. Na próxima semana, acredito, estaremos voltando aqui a uma proporção maior de recursos para a saúde e atendendo um dos objetivos que Vossa Excelência assinala. Mas quero aqui registrar o quão importante foi esse depoimento, de quão enriquecedor foi para estes estudantes participar do programa Ciências Sem Fronteiras e depois fazer essa avaliação positiva do intercâmbio entre médicos e estudantes da área da saúde. Muito obrigado. Senador Cristóvão queria uma palavra ainda, se me permite, presidente. Por favor. Claro, senador Suplicy, eu estou de acordo com o senador Davim, de que o tema, senador Davim, senador Paulo Davim. Eu estou dizendo que estou de acordo que o que a gente precisa é de uma estratégia de longo prazo, que a gente precisa de um programa, de um sistema da saúde no Brasil. Eu só quero acrescentar que esse sistema, essa estratégia tem que partir do doente. E aí é outra coisa que está faltando no nosso debate. O nosso debate tem sido sobre remédio, sobre equipamento, sobre médico, e não entra quase o doente na discussão. E o doente, ele não pode esperar. Nós precisamos de uma estratégia de longo prazo para daqui a 20, 30 anos o Brasil saber como vai cuidar bem da saúde de todos. Mas tem que saber como é que vai atender nas próximas 30 horas uma quantidade de pessoas que não tem um médico por perto, que não tem R$1 para comprar de remédio. É nesse sentido que eu vejo com muito bons olhos o programa Mais Médicos. Porque não é a solução, não é uma panaceia, mas é uma medida que a gente precisa fazer, como precisa tomar uma aspirina. A aspirina não resolve a questão que provoca dor de cabeça, mas passa a dor de cabeça naquele momento. Nós precisamos colocar o doente como elemento central da preocupação da gente, e não o médico, e não os equipamentos. E, lamentavelmente, o debate saiu, e aí eu estou de acordo com o senador Davim, da preocupação com o doente e caiu na preocupação, no debate sobre a origem dos médicos. O doente não quer saber se o médico vem de longe, ele quer saber se o médico está perto. E aí estou de acordo que o ideal é fazer o revalida. Mas não dá tempo, senador Davim. O revalida... O revalida demora algum tempo para ser feito. Eu acho até que todos deveriam submeter ao longo do tempo, mas não no momento em que chega aqui. Além disso, eu temo que, fazendo o revalida, eles ganham o direito de exercer a profissão em qualquer lugar. E aí não vão ficar onde é mais necessário. Porque os atrativos das grandes cidades são muito grandes. Eles são capazes de abrir mão de salário para ficar numa cidade boa, como qualquer um de nós. E a gente não pode trazer os doentes para serem atendidos aqui. Temos que contar com aqueles que estão dispostos a ir lá. E eu não tenho a menor dúvida que, para o que eles vão, os médicos cubanos têm toda a competência e todo o preparo. Nesse sentido, o programa Mais Médicos é um programa que eu vejo um defeito fundamental. Demorou muito para vir.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu também acho muito importante essa troca de experiências. Eu acho que a vinda dos médicos cubanos e dos demais países contribuirá em muito para resolver o problema premente de melhor saúde, melhor atendimento de médicos, sobretudo nas áreas mais carentes. E é tão bonito ver que estes estrangeiros estejam dispostos a ir aos lugares com maior dificuldade para darem de si e realizarem uma experiência notável de enriquecimento profissional nas suas vidas. Muito obrigado aos senadores Cristóvão Buarque e Paulo Davim. Muito obrigado.